Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos, feliz domingo a todos vocês. Queria saudar a todos meus queridos amigos, Facebook, queridos familiares, a todos vocês espalhados no planeta, família Norton, e todos os demais. Sejam todos bem-vindos e nesta manhã nós vamos partilhar a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, uma mensagem diferente da que eu tenho pregado todos os sábados, mas nós vamos fazer entrar o sujeito também nesta manhã. Sujeito do que nós temos pregado é o fim dos tempos. Hoje, porém, vamos falar da situação da vida eterna. O que é necessário, na verdade, nós fazermos para herdarmos a vida eterna. Esse vai ser o sujeito da nossa mensagem desta manhã. Queridos irmãos e amigos, sem mais perca de tempo, vamos ouvir o louvor nesta manhã e depois vamos entrar na palavra. Ok? Quem ouvir as novas vá proclamar salvação de graça, vinde desfrutar. Oh, que o mundo inteiro ouça anunciar, tudo o que quiser é vir, tudo o que quiser venha receber, possam todos esta boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim, tudo o que quiser é vir. Quem quiser agora venha aceitar, eis a porta aberta, já podeis entrar. É Jesus caminho para o céu chegar, tudo o que quiser é vir. Tudo o que quiser venha receber, possam todos esta boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim, tudo o que quiser é vir. Que fiel promessa tens, ó pecador, queres ter a vida, venha ao Salvador. Ele a todos chama, assim com terno amor, tudo o que quiser é vir, tudo o que quiser venha receber, possam todos esta boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim, tudo o que quiser é vir. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos, Pai Santo, pela vida, a saúde que tu nos dás nesta manhã. Obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença. Quero te entregar, Pai Santo, todas as pessoas que estão à frente destes vídeos, destes ecrãs, as pessoas que estão a participar nessa mensagem diretamente nesta manhã. Pai, eu te os entrego em nome de Jesus, para que sejas tu, Pai, nosso Deus eterno, a entrar em cada coração e a falar a tua palavra. Pai, ajuda-nos a reter a mensagem que tu vais nos dar nesta manhã. Ajuda, Pai, a que nós possamos entender a tua mensagem e viver por ela. Pai Santo, quero te entregar todas as famílias na terra, aqui no nosso planeta, que estamos a ser assolados pela pandemia do Covid-19, que tu possas abençoar, Senhor, todas as famílias da terra. Ajuda todas as pessoas, as famílias que estão a ser atingidas por esse vírus, todas as pessoas que estão a perder entes queridos, Pai, ajuda-os, anima-os, dá-os conforto, porque está escrito que tu és, Pai, a ressurreição e a vida.
Senhor, nós te pedimos a tua graça, a tua bênção nesta manhã. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas e ajuda-nos a passar este momento em tua presença, em felicidade e harmonia contigo. Derrama, Pai Santo, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós e ajuda-nos, Pai, em todo o nosso viver. Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, eu vou vos pedir um segundo, eu vou me ausentar porque falta algo de muito importante aqui. Já volto em 2 segundos. Sem óculos, como vou pregar? Cá estou. Na verdade, posso falar, mas sem óculos não posso ler. Então, nós vamos meditar na palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, nesta manhã. E a palavra de Deus, eu gostaria que todos vocês que pudessem abrir as Bíblias, pudéssemos abrir no livro de Mateus, capítulos 19, versículos 16. Mateus 19, capítulos 19, versículos 16. Assim diz a palavra de Deus. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Queridos irmãos e amigos, esta mensagem é a mensagem que nós vamos meditar nesta manhã. Havia no tempo de Jesus, volta de 2000 anos e 20 atrás, durante o período em que Jesus esteve aqui no nosso planeta, ele viveu 33 anos e pôde dar a mensagem de Deus. Deus requisitou a nosso Pai, a nosso Salvador, Jesus Cristo, a que viesse trazer as boas novas. O hino que nós acabamos de ouvir nesta manhã é: quem ouvir as novas vá a proclamar. As boas novas, queridos irmãos, é o Evangelho eterno, a mensagem que Deus deu desde o princípio da criação, logo após a queda de nossos primeiros pais. A promessa, desde que Deus Deus notificou que nossos pais, Adão e Eva, estavam perdidos, Deus engendrou o plano da salvação. E nesse plano da salvação estava incluído a morte de Jesus Cristo. Não haverá salvação, não há salvação, queridos irmãos e amigos, sem a morte de Jesus. E Jesus, aqui neste mundo, no nosso planeta, uma vez quando ele chegou aqui, houve um homem rico que fez essa pergunta: Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus faz-lhe menção das coisas que ele precisa, na verdade, viver, que são meditar na lei de Deus, os 10 mandamentos, e ele queria saber mais.
E Jesus respondeu que por seres alguém de propriedade, rico, então é necessário que tu possas tudo deixar. Vende tudo o que tens, vem e segue-me. Aí aquele jovem certamente coçou 3 vezes a cabeça e virou-se triste. O que quer dizer que não foi fácil tomar a decisão de seguir a Cristo. Porque, queridos irmãos e amigos, nós temos o nosso coração não em Deus. Na verdade, os homens que têm propriedades, têm riqueza, eles têm o coração nas coisas terrestres, nas coisas deste mundo. E Jesus, nesta manhã, queridos irmãos e amigos, fala-nos em todos nós, em todos os corações. A pergunta é, vamos olhar para o versículo 17. E ele disse-lhe, porque, onde estou? Mancebo, ok. Vamos aqui ver o versículo, eu quero mencionar a conversa. Portanto, e eis ok, seguir, porque me chamas bom. Prontos, então vamos olhar para o versículo 17, irmãos. E Jesus disse-lhe, porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. E porque estamos mais vezes a meditar na palavra de Deus sobre o fim dos tempos, eu quero focar um pouco a nossa atenção à importância do guardar os mandamentos de Deus. Queridos irmãos e amigos, a história que nós estamos a ver aqui é de um jovem que, na verdade, tinha interesse, mostrou interesse em herdar a vida eterna. E Jesus faz com que ele possa entender os preceitos, o que é necessário para nós entrarmos na vida eterna. Aliás, vamos entender o que é a vida eterna primeiramente. Segundo a palavra de Deus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E porque Jesus estava naquele lugar, aquele jovem entendeu que Jesus era o mestre vindo do Pai, do céu, então ele foi fazer essa pergunta. Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus vai lhe dar a mensagem muito clara. Guarda os mandamentos de Deus, e ele diz, eu já tenho feito isso desde menino. Senhor, o que é necessário mais fazer? Eu já conheço a lei, conheço os 10 mandamentos, eu vivo por ela, vou à igreja, dou os meus dízimos, dou as minhas ofertas. O que mais? E Jesus disse-lhe, vamos olhar para o versículos 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, quer dizer, continuamente, sem te faltar mais nada, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ora, aí foi a parte mais difícil. Queridos irmãos e amigos, nesta manhã, eu gostaria de partilhar algo de maravilhoso com vocês. Acontece que eu ontem tive a ocasião de ligar para uma família, filhos órfãos. E eu vi que a situação pela qual eles estão a viver é uma situação precária, muito delicada. Estes 5 irmãos estão a viver embaixo de um teto que pode desabar a qualquer momento. A casa está em ruínas. Acontece que esses jovens, 5 jovens, são órfãos de pai e mãe. E a Bíblia claramente nos adverte e nos aconselha que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A mensagem que eu estou a ler nesta manhã é do jovem rico. Eu queria atirar a nossa atenção nesta manhã. Como podermos fazer, queridos irmãos e amigos, para podermos estar a cumprir o mandamento ama o teu próximo como a ti mesmo? É exatamente nessas circunstâncias. Eu postei no Facebook ontem e hoje de manhã a mensagem central
para todos vocês que vão ver este vídeo. Queridos irmãos e amigos, é uma mensagem específica. A ajuda que eles precisam é uma ajuda muito urgente. E nós não temos tempo para mais fazer, nem mais falar. Eu gostaria de pedir toda a vossa atenção. Quem tiver, por favor, interessado em apoiar essa família, ajudar estes órfãos, pegam no telefone e liguem diretamente à pessoa que vocês possam ajudar. Não vos estou a pedir ofertas nem dízimos, queridos irmãos e amigos. Eu estou a pedir que vocês ajudem estes jovens a ir diretamente na necessidade em que eles estão. Eu propriamente, assim que acabar o meu sermão, eu vou fazer esta parte da ajuda também. A possibilidade de nós podermos ajudar é mandarmos algum dinheiro para eles, porque lá eles têm o material. E o Western Union vai nos facilitar a vida. Todas as pessoas no nosso planeta, inclusive onde quer que estejamos, não vamos ter a razão de dizer não posso ajudar. Todos nós, queridos irmãos e amigos, podemos ajudar pelo Western Union, e eu vou mais tarde voltar para a plataforma para que vocês possam ter o comprovativo do envio daquilo que nós vamos aqui poder enviar. Este grupo, esta mensagem vai parar a todos os cantos da terra e nós vamos também partilhar, nós aqui, para a ajuda destes 5 irmãos jovens órfãos. Então esta é a mensagem que eu tinha para vocês nesta manhã. Eu vou continuar aqui a mensagem, queridos irmãos, e vamos meditar um pouco na mensagem de Deus, o que Jesus queria mencionar aqui, guardar os 10 mandamentos. Por que é tão importante, queridos irmãos, guardar os 10 mandamentos logo agora nos últimos tempos? Queridos irmãos e amigos, quando Deus, antes de mandar Jesus no nosso planeta, Ele já tinha dado profecias no profeta Daniel. E as profecias que Deus mandou ao profeta Daniel, elas estavam a revelar de que haveria um império na terra que viria mexer a lei de Deus. E durante a história da humanidade, neste período, então seria mexida a lei de Deus, haveríamos de ter a crucificação de Jesus. Tudo isso foi revelado por Deus 650 anos, mais ou menos, antes da vinda de Jesus Cristo no nosso planeta. Acontece que essa mensagem foi dada através de um sonho, através de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o primeiro império aqui na terra estabelecido por Deus. Este império foi elaborado um pouco sobre a orientação divina para que nós possamos entender o quanto é precioso nós pudermos ter reverência a Deus. Queridos irmãos e amigos, primeiro império, segundo a palavra de Deus, que houve aqui na terra, foi o império da Babilônia. O império da Babilônia tinha por rei Nabucodonosor. E este homem uma vez teve um sonho. E este homem teve esse sonho que Deus estava-lhe a revelar a história da humanidade desde os tempos do reino de Nabucodonosor até o fim dos nossos dias aqui no nosso planeta. A importância deste sonho traz a nossa atenção para esta manhã e nós vamos nos situar na história da humanidade também. Eu vou brevemente falar para vocês, rapidamente, e lembrar o que se passou durante os 4 impérios. Então, durante o primeiro império, queridos irmãos e amigos, 650 anos, mais ou menos antes da vinda de Jesus, Deus dá a revelação ao profeta Daniel e diz que Daniel teria certamente que revelar este sonho ao rei, porque o rei fez vir todos os sábios, as pessoas que trabalhavam com ele no governo, os sábios, os cientistas, os sábios, né? Os que conheciam leis, astros e tudo quanto mais, e ninguém, queridos irmãos e amigos, foi capaz de revelar o sonho ao rei. Então, alguém disse ao rei que havia um homem, um jovem, da tribo de Israel, do povo de Judá, que poderia revelar o sonho ao rei. Porque este jovem pertencia a um grupo de adoradores que não pertenciam ali aquele grupo de elite do rei. Então chamaram o profeta Daniel. O jovem Daniel, e o rei fez-lhe a pergunta se ele pudesse revelar. Ele disse,
Senhor rei, eu não posso dar a revelação ao rei, senão que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que pode nos dar a revelação do que o rei quer. A mensagem que o rei quer ouvir, a história do seu sonho, só um único Deus, Criador dos céus e da terra, pode dar essa revelação. E eu peço ao rei que me dê algum tempo para que eu possa ir à minha casa, orar ao meu Deus e então trazer a resposta ao rei. E o rei concedeu este tempo ao profeta Daniel. O profeta Daniel saiu da presença do rei, correu a casa, juntamente com os outros amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles, de joelhos, oraram ao Deus eterno e pediram explicação deste sonho, que o rei tanto queria ter a interpretação. Ora, então que Deus deu a revelação ao profeta Daniel, e Daniel vem à presença do rei e dá-lhe a explicação do sonho. Eu vou rapidamente abreviar porque a mensagem, o tempo é curto. Então, neste sonho estava estabelecido uma imagem de uma grande estátua, pela qual tinha cabeça, tronco e membros. A cabeça estava a significar um império, que era o Império da Babilônia. O tronco e os braços estavam a representar um outro império. As pernas e os pés estavam também a representar outros impérios. Então nós vimos que dentro destas imagens nós vamos ter o Império de Babilônia, que foi o primeiro, o Medo-Pérsia, que vem o segundo, o Império da Grécia e logo o quarto império, que é o Império da Roma. Queridos irmãos e amigos, Deus é sabedor e Ele sabe as coisas com avanço. Como vocês podem entender, essa mensagem foi dada média de 650 anos antes da vinda de Jesus. E Deus já estava a revelar ao profeta Daniel o que iria acontecer desde o Império da Babilônia, e vocês podem contestar isso com os livros históricos, estão escritos nos nossos livros globais, dentro da nossa história da humanidade, e vamos ver que tudo isso já existiu. E parte dessa profecia já foi cumprida. Acontece que durante o Império Medo-Pérsia, o Império Grécia, todos estes impérios diz que já existiram e já desapareceram no nosso planeta, inclusive o Império Romano. Mas eu quero citar aqui vocês para a vossa atenção neste quarto império. Quarto império, queridos irmãos e amigos, é o império pelo qual Jesus nasceu aqui no nosso planeta e viveu 33 anos da sua vida ministrando a palavra de Deus, assim como estou eu aqui a falar vocês a palavra de Deus. Jesus passou 3 anos do seu ministério a enviar a mensagem de Deus, Criador dos céus e da terra, a todas as pessoas que viviam ao seu redor. E inclusive ele chamou 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade depois de irem pregar o evangelho aos 4 cantos da terra, depois de que Jesus seria morto, ressuscitado e ascendido ao Pai, indo para o céu. Ora, quando Jesus nasce no quarto império, queridos irmãos e amigos, nós conhecemos pela história da humanidade que o Império Romano foi o império mais cruel. Eles pietinaram, mataram Jesus, crucificando Jesus na cruz do Calvário, e aqueles homens e mulheres que estavam ali no governo de Roma pietinaram a lei de Deus. Assim como disse o profeta Daniel na revelação de que Deus deu, certamente que no quarto império os homens tocariam nas leis de Deus e mudariam os tempos e a lei. Eu quero atirar a vossa atenção para esta manhã pela mudança dos tempos e da lei de Deus. Queridos irmãos e amigos, a saber que durante o período do Império Romano, o imperador Constantino I, havia outros imperadores com o mesmo nome, mas vamos citar este, o imperador Constantino I foi o que deu início da adoração do dia do domingo, porque Roma adorava o dia do sol. Ora, o dia do domingo de adoração, nós estamos aqui hoje, porque eu não estive nas plataformas ontem, por certas dificuldades. Estou aqui nesta manhã pela mensagem que eu recebi ontem. Estou aqui para pregar o Evangelho hoje. Não é problema de que nós possamos partilhar a palavra de Deus
no dia de domingo, de segunda, de terça, de quarta. A importância é que nós tomemos a nossa atenção para o dia específico pelo qual Deus requisita a toda a humanidade a que temos um encontro especial com Deus neste dia. E lá na palavra de Deus eu gostaria de tirar a vossa atenção para esta data, este dia. Vamos abrir em livro de Êxodos 20, por favor. Êxodos 20, assim diz a palavra de Deus, nos versículos 8. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque assim fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Queridos irmãos e amigos, assim diz a palavra de Deus, que Deus, de todos os dias da semana, Ele tirou um dia específico, que é o sábado, 7º dia do ciclo da semana, para que nós possamos ter reverência para Deus e dar-lhe honras e glórias nesta data, neste dia. Então, o que é que acontece? Em todo o nosso planeta houve um câmbio da lei de Deus. Quando houve o Império Romano, o 4º império na Terra, queridos irmãos e amigos, Roma mexeu com a lei de Deus. E por que Roma mexeu com a lei de Deus? É importante entender de que Deus tinha revelado de que os homens mexeriam na lei de Deus. E Jesus, queridos irmãos e amigos, veio diante da história de que estava revelado ao profeta Daniel. Jesus veio neste 4º império. E Jesus, quando viveu no nosso planeta, queridos irmãos e amigos, os discípulos, aliás, os doutores da lei, mexeram também com ele a questão da lei. Vocês sabem o que Jesus respondeu quando eles disseram sobre a lei, eles estavam a falar e comentar sobre a lei. Jesus disse: enquanto esteve aqui na terra, nem um til, nem um jota se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Nem um til, nem um jota se omitirá da lei, até que tudo esteja cumprido. Queridos irmãos e amigos, Jesus estava a falar com autoridade e poder do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Enquanto Jesus esteve no nosso planeta, ninguém poderia mexer na lei de Deus. Acontece que uma vez Jesus morto, crucificado, morto e ascendido ao Pai, os homens mais tarde vão tocar nesta lei dos 10 mandamentos. Vamos ver a importância, queridos irmãos e amigos, desta lei. Eu queria ver o cêntrico, a ideia central da guarda do sábado. Queria abrir Êxodos 31 com vocês, por favor. Êxodos 31, versículos 13. Êxodos 31, versículos 13, assim diz a palavra de Deus. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, fala aos homens do planeta Terra. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós. Queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus que este sábado é um sinal pelo qual nós temos como reverentes à palavra de Deus, como a alguém que atende ao Deus Criador dos céus e da terra. Um sinal nas vossas gerações para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Senhor que vos santifico quer dizer que Deus nos põe como uma raça à parte em todo o planeta. Queridos irmãos e amigos, nós estamos divididos por governos no nosso planeta, por raças e tribos e línguas. Acontece que Deus diz que quando nós obedecermos à lei de Deus, Deus vai nos fazer um povo à parte de todos os outros povos da terra. Seremos chamados os eleitos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu quero atirar a vossa atenção para os versículos a seguir. Versículos 14, Êxodos 31, versículos 14. Prestem atenção, queridos amigos. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. É um dia separado, santo, separado para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá.
porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Isso é o que acontece com o povo de Israel aos dias de hoje, queridos irmãos e amigos. Único país, única nação no nosso planeta que tem essa reverência do sábado é o povo de Israel. Por isso eles são um povo à parte. Eles são um povo visto como um povo sofredor. Até hoje eles estão em guerra. Eu vivo aqui na Inglaterra e temos tempos de paz. Temos tempo de poder regozijar com os nossos filhos e filhas. Mas o povo de Israel, queridos irmãos e amigos, por esta mensagem, eles vivem todo o tempo em guerra por terem se rebelado contra as leis de Deus. Ora vejam, versículos 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, os filhos do planeta Terra, celebrando o sábado nas vossas gerações por concerto perpétuo. Queridos irmãos e amigos, quer dizer que até a vinda de Jesus, até que o nosso planeta seja destruído, nós somos chamados a reverenciar este dia de sábado. Nas vossas gerações por concerto perpétuo. Olhem aqui, a vossa atenção agora, queridos irmãos e amigos. Entre mim, entre Deus e os filhos de Israel, os filhos do planeta Terra, será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia descansou de toda a sua obra. Eis a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, quando aquele jovem rico veio ter com Jesus para perguntar o que é necessário fazer, Senhor, para herdar a vida eterna, Jesus estava-lhe a dar uma dica de que fazer para ser salvo. E aquele jovem ouviu claramente a mensagem e diz: Senhor, eu já faço tudo isso. Eu consigo guardar os 10 mandamentos, como muitos de nós nessa manhã. Vocês vão me dizer, mas tudo isso a gente já sabe. Os 10 mandamentos a gente guarda, a gente adora o domingo, a gente adora a segunda, não há dia. Queridos irmãos, acontece que Deus nos pede requisitadamente um dia especial, específico, dia de honra, louvor e adoração ao nosso grandioso Deus. E quando o jovem diz, eu já sei tudo, Deus vai lhe dar mais uma parte de sabedoria ali, a conhecer o que é necessário depois fazer. Para completar a guarda deste dia, Jesus vai dizer, querido irmão, vai, vende tudo o que tens, porque ele era rico, tinha propriedades, tinha dinheiro, vende tudo e partilha com os pobres. Queridos irmãos e amigos, eu postei-vos um vídeo nesta manhã, vocês podem ir às plataformas do meu Facebook, a mensagem que está lá é muito específica e urgente. Quando nós estamos aqui a ver Jesus a tirar atenção para aquele coração do jovem que era rico, quando ele chegou àquela parte da riqueza, partilhar, ele disse, não, eu aqui, o dinheiro é meu. Eu sei que tu és o Salvador, Rei dos Reis, mas o dinheiro é meu. E aquele jovem retirou-se da presença de Jesus triste. A pergunta é nesta manhã, quantos de nós, queridos irmãos e amigos, vamos poder olhar para essas imagens e não poder reagir? Quantos de nós vamos ficar inativos na mensagem que eu estou a postar hoje no Facebook? Acontece que há milhares de famílias na mesma situação em toda Angola. Essa é uma mensagem que veio da Angola, queridos irmãos e amigos. E nós conhecemos o problema que estamos a passar. Ontem eu tive a ocasião de falar com uma pessoa e deu mais a revelação do cenário. Acontece que no tempo da pandemia, o nosso governo fechou as portas a todas as províncias. Há dificuldade de entrarem em 18 províncias. Os caminhões pararam de circular. E nós sabemos que muitas pessoas estão a morrer com sede, com fome, porque as cargas e os transportes foram cerrados por nosso governo. Essa é uma situação global. Eu quero atirar toda a vossa atenção. Não só por essas imagens que nós vimos nesta manhã e que vocês virão através do Facebook, queridos irmãos e amigos. Angola precisa do apoio de todos nós. Em vez de nós estarmos a contender com o governo e a fazer expedições ou pedidos de fazer manifestações, eu queria tirar a atenção dos nossos jovens aqui na diáspora. Nós que estamos aqui fora de Angola,
A pergunta é: o que é necessário nós fazermos? Exatamente o que eu vos estou a pedir nesta manhã. Não em política, nós não vamos nos pôr a fazer algo contra a nação, contra o governo. Diz a palavra de Deus: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando a nação toda de Angola se vier de joelhos a Deus e pedir amor, paz, serenidade, Deus certamente trabalhará a nosso favor. E todos os angolanos no planeta serão vistos como filhos, co-herdeiros e herdeiros de Jesus. Deus vai responder às nossas orações, queridos irmãos. Assim como nós estamos aqui presentes na Europa, nós podemos estar espiritualmente lá e viver as aflições que aquele nosso povo está a viver. Não é fácil para ninguém. Porque muitas famílias nesta manhã estão a morrer à fome e à sede. Quantos de nós vamos partilhar essa mensagem e ajudar? Não só pelas imagens que vocês vão receber. Há centenas, milhares de famílias, de crianças que estão a morrer no lixo. O que é necessário fazer? Jesus aqui está a dizer: vende tudo o que tens, partilha, faz com que todos os pobres possam ter a tua bênção também. Aquele jovem saiu triste da presença de Deus. Será talvez a sua situação nesta manhã. Quando eu estou a pregar algo que vem para falar da situação, da pobreza de uma família de 5 filhos órfãos, porque já não tem o pai e a mãe, queridos irmãos e amigos, é o momento de nós agirmos. É o momento de nós ajudarmos. Vamos buscar, conhecer quantas famílias estão em aflição em Angola. E nós aqui, pelo pouco que a gente ganha. Queridos irmãos e amigos, eu trabalho como motorista, faço 12 horas por dia. Em noites. Eu quero dizer, o meu trabalho é durante a noite, distribuição de frutas e vegetais. E o meu salário também é muito pouco pela vida que eu tenho aqui na Inglaterra. Mas eu posso partilhar o mínimo pouco que eu, com esses irmãos que estão lá. É o que eu vos peço nesta manhã. A atenção da mensagem nesta manhã para o homem foi para aquele partilhe. Eu peço-vos que partilhem vossas vidas com as pessoas que estão lá. Não vamos incitar os outros jovens a fazer guerras e confusões. Vamos ajudá-los a partilhar a nossa riqueza, a nossa pobreza, nossa alegria, nossa satisfação com eles lá, que merecem muito mais do que nós. Voltando para a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, diz que o quarto império mexeu nas leis de Deus. E esta lei é exatamente a lei do sábado. Primeiro Constantino, imperador I, ele mexeu na lei de Deus. E nós temos uma data específica. No dia 7 do ano 3º, depois da morte de Jesus, no nosso planeta, no ano 321, no dia 7 do 3º mês, no ano 321 do nosso planeta, da nossa história, queridos irmãos e amigos, Constantino, imperador romano, mexeu com a lei de Deus. Eu li para vocês parte da lei de Deus nos versículos 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esta lei, queridos irmãos e amigos, foi tocada por um imperador romano. E este imperador romano trocou a lei porque havia muita perseguição. Os crentes, depois de Jesus ser morto, crucificado e morto na cruz do Calvário, o Império Romano começou a perseguir todos os cristãos, aqueles que amavam a palavra de Deus e seguiam Jesus. Então houve a grande perseguição. Mataram homens, crianças e mulheres. E essa lei foi mexida. Agora nós vamos eu quero atirar a vossa atenção, porque a lei foi mexida no tempo deste quarto império. A saber que durante o período histórico da nossa humanidade, Roma foi desfeita, foi queimada. E ela espalhou-se pelos 4 cantos da terra. Roma espalhou-se pelos 4 cantos da terra e nós vimos a formação da nossa Europa de hoje e a América, a cidade americana que está aos nossos dias de hoje. Queridos irmãos, fazem parte nossas vidas, nossas cidades, nossa situação global, faz parte da história que Deus revelou ao profeta Daniel, 650 anos, média da vinda de Jesus à terra.
Antes que Jesus venha à terra, Deus já tinha dito, atenção, mexerão nos tempos e na lei. E esta lei foi mexida pelo quarto império da terra, o Império Romano. Dali o Império Romano, eles crucificaram Jesus, Jesus ressuscita no terceiro dia e volta para o Pai. Queridos irmãos e amigos, durante o tempo em que Jesus esteve aqui nesse planeta, ninguém podia mexer na lei, porque ele claramente ordenou: eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nem um til, nem um jota se omitirá da lei até que tudo esteja cumprido. A pergunta é: quando é que tudo se cumpriu? Queridos irmãos e amigos, a Bíblia fala claramente de que Jesus morreu no plano da salvação para o resgate de toda a raça humana. E Jesus morreu na cruz do Calvário, estendido de braços abertos para abraçar toda a humanidade. Não só uma tribo, uma nação, como dizem muitos, Jesus veio somente para o povo de Israel. Não. Jesus veio para toda a raça humana. E Jesus morre numa cruz do Calvário. A diferença de todos nós que morremos e somos postos numa caixa de braços cruzados, Jesus morre com os braços abertos para dizer: todos vós sois bem-vindos ao reino eterno. Jesus quer abraçar toda a humanidade nesta manhã e dizer: vida eterna. Todo o planeta é chamado a ter vida eterna através de Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou no terceiro dia para saber que nós temos acesso, queridos irmãos, hoje no nosso planeta todos temos acesso à vida eterna. Jesus diz que o caminho, a verdade e a vida, Ele só o caminho, verdade e vida. Se nós não sabemos, queridos irmãos, nesta manhã, o que fazer, onde virar, o que andar, onde andar, olhem, vamos olhar para a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, esta é a palavra de Deus, eu tenho nas minhas mãos. E eu quero vos dizer onde é que está o poder desta palavra. Lá, depois de que Jesus foi ao céu, Jesus disse aos discípulos requisitadamente: não se dispersem, fiquem juntos até que eu vos envie o Consolador. E Jesus enviou o Consolador, queridos irmãos e amigos, tempos depois de voltar para o Pai. Era necessário que Jesus enviasse, porque Jesus disse claramente: enquanto eu estiver aqui, eu não posso estar em todos os lugares. Mas quando eu for para o Pai, enviar-vos-ei o Consolador, e Ele estará com vocês em todos os quatro cantos da terra. Em todos os lugares, o poder do Espírito Santo estará para vocês e ajudar-vos a fazer o trabalho do Pai. E Jesus, segundo Mateus, diz que: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a toda nação, tribo, povo e língua. Levar o Evangelho, queridos irmãos e amigos, é exatamente o que eu estou a fazer nesta manhã, para que todo o planeta, todo o mundo tenha acesso à salvação eterna. Vamos expandir essa mensagem. Vamos olhar para a palavra de Deus. Acontece que voltando pela lei, quando Deus deixou essa mensagem, saber ao profeta Daniel que mexeriam nos tempos e na lei, o primeiro imperador romano, Constantino I, mexeu na lei e mudaram a guarda do sábado para a guarda do domingo. Daí temos hoje em todas as igrejas a guarda do domingo. Queridos irmãos e amigos, o dia específico pela palavra de Deus é o sábado, o sétimo dia do ciclo da semana. 6 dias trabalharás, diz a palavra de Deus, e ao sétimo dia é o dia de repouso, dia de reverência ao nosso Pai eterno. Por quê? Porque é tanto importante nos nossos dias. Estamos nos últimos dias, queridos irmãos e amigos, da história do nosso planeta. Acontece que durante esse tempo de pandemias em que nós estamos a viver, nós vamos ter outros tempos de pandemia. Vamos ter colapso econômico. E então virá a necessidade de eleger um governo único mundial. E neste governo único mundial, vocês sabem o que vai se fazer? Prestem bem a vossa atenção, queridos irmãos e amigos. Nós estamos segundos, minutos, horas da mudança do calendário mundial. E o Papa está a falar, vocês podem olhar para as notícias. Ainda essa semana nós tivemos mais comunicação do Vaticano.
Queridos irmãos e amigos, a intenção do governo romano é estabelecer a lei dominical em todo o planeta através dos Estados Unidos da América. E essa lei brevemente vai se estabelecer para todos os homens aqui no nosso planeta. Então veremos quem vai guardar o sábado e quem vai reverenciar o domingo. A saber que o domingo é um sinal para Satanás e a sua elite. 666, o número do anticristo. O número sinal de Deus, queridos irmãos e amigos, é a guarda do sábado. Olhem para o Êxodo 31. Ele diz que este sinal é para mim e vós, para que saibais que eu sou o Deus que vos santifico. Sinal de Deus, guarda do sábado. Sinal de Satanás, o homem que persegue toda a humanidade, que é teu inimigo e inimigo de Deus também. Guarda do domingo. Qual dia nós vamos ter, queridos irmãos? Qual é o dia que nós vamos escolher? Nos nossos dias haverá mudança dos tempos e da lei. Nós estamos a recorrer a uma situação global, pelo qual nós estamos a ver que os governos já não se contêm, não conseguem conceber a situação global. Agora temos a proposição da vacina e muitos dos médicos já estão a falar sobre os resultados dessas vacinas. O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui na Europa, eu quero tirar a atenção de todas as pessoas que estão dentro da Europa, lá em África, em qualquer país do mundo. Que fazer quando essa lei for estabelecida por obrigação de todos nós sermos vacinados? Ninguém nos garante a possibilidade de vivermos eternamente por essa vacina. Ninguém dá garantia. Nenhum médico, queridos irmãos e amigos, hoje pode vir às plataformas da televisão e dizer esta vacina é 100% benéfica para a humanidade. Mas eu tenho a mensagem nesta manhã que vem com perfeição. Queridos irmãos e amigos, quando nossos primeiros pais caíram no pecado, Deus engendrou o plano da salvação, um plano perfeito de viver uma vida eterna. Porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Logo após a queda de nossos primeiros pais, Deus engendrou o plano da salvação para trazer toda a raça humana de volta para o plano eterno da salvação. Vivermos eternamente porque nós, queridos irmãos e amigos, somos feitos segundo imagem e semelhança de Deus. Nenhum ser no nosso planeta foi criado para viver algum tempo. Nós temos por profecia divina o limite da raça humana de vida, 120 anos. Mas esse não foi na iniciativa o plano de Deus. O plano de Deus é que nós vivamos uma vida eterna. E somente através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do sangue derramado na cruz, nós podemos sermos remidos e termos parte nessa salvação eterna. Queridos irmãos e amigos, esta lei que vai vir é uma lei que vai tocar a toda a humanidade. E é preciso que nós tomemos atenção. Quando chegar o momento ideal de que vai se anunciar nas televisões o dia global da guarda do domingo, vós sabereis que estamos a uns minutos da vinda de Jesus. Não vamos falar de anos, queridos irmãos e amigos, de meses. Estamos a uns segundos da vinda de Jesus. E esse tempo é para agora. É para simplesmente tomarmos atenção e reverência às mudanças dos tempos e da lei. Essa mudança, queridos irmãos e amigos, pela qual a humanidade quer fazer o câmbio nesta manhã, vai ser a troca do sábado, porque é um sinal eterno de Deus para a humanidade, e o sinal que nós vamos ter é o sinal da guarda do domingo por um governo governamental de todas as nações. O governo que vai estabelecer essa lei vai dirigir praticamente a lei sobre todas as nações da terra. Todos serão obrigados à guarda do domingo. E nós temos uma escolha a fazer. Que escolha a fazer? Queridos irmãos e amigos, eu quero tocar em cada um de vocês, em vossos corações, a tomarem atenção na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque nelas elas testificam de mim, diz Jesus. Não podemos conhecer o reino de Deus se nós não estudarmos, queridos irmãos e amigos, não meditarmos na palavra de Deus.
Eu convido a vocês, nesta manhã, a meditarem na palavra de Deus. Por favor, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu vou terminar essa mensagem com um louvor, queridos irmãos e amigos, que é um louvor que vai fazer um convite a vocês, para que nós estejamos perto. Vamos tomar cuidado daquilo que nós estamos a viver nas nossas televisões, nas nossas médias. Hoje, a mensagem que nós vamos ouvir é uma mensagem de salvação, mensagem de escolha. Nós temos que tomar uma decisão hoje, queridos irmãos e amigos. Vamos ouvir este louvor e vamos terminar por uma oração. Este é um convite que eu faço a todos vocês. Por favor, passe essa mensagem para todos os vossos entes queridos, pessoas que vocês amam e que queiram salvar também. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas nas últimas horas da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, oh amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes
contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Queridos irmãos e amigos, nesta manhã nós temos uma escolha a fazer. O chamado que eu vou fazer agora, nesta manhã, é para todos vocês. Se vocês têm entes queridos que ainda não estão enquadrados nas plataformas, nas igrejas, segundo a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, temos pouco tempo. É importante partilharmos essa mensagem para os quatro cantos da terra, para que todo homem, toda a mulher, toda criança seja salva no nosso planeta. Jesus está às portas. E ele diz, brevemente eu virei. Quando vires esses sinais acontecerem, sabereis que eu estou às portas. Queridos irmãos e amigos, lembrar que vocês têm uma mensagem para uma família, que são 5 órfãos, esperam o vosso apoio, a vossa ajuda. Procurem contactar-me, procurem contactar a pessoa que está nessa situação e façam a vossos donativos, vossa ajuda pessoal. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela mensagem que Tu nos dás nesta manhã. Perdoa, Pai Santo, todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade. Tudo quanto temos feito de errado, Pai Santo, perdoa-nos. Ajuda-nos a entrar em comunhão contigo, a revivermos uma vida a partir de hoje, neste momento. A que possamos tomar uma decisão para vivermos uma vida eterna quando o Teu Filho amado chegar na sua glória. Pai, ajuda-nos a reter essa mensagem e a partilhar nos 4 cantos da terra que a vinda de Jesus é para breve e muito breve. Pai Santo, eu quero Te entregar todos os jovens no nosso planeta. Tu conheces a situação de cada jovem. Entregar, Pai, todos os meus filhos igualmente nas Tuas mãos. Que Tu possas dirigi-los, assisti-los, ajudá-los, Pai, a encontrarem o caminho, porque diz a Tua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus, queridos irmãos e amigos, é capaz de nos dar paz, serenidade, nos momentos de dor em que estamos a viver no nosso planeta. Famílias assoladas pela morte dessa pandemia, Pai Santo, eu Te as entrego nas Tuas mãos. Consola cada mãe, cada pai, cada família, membro, irmão, sobrinho. Pai, consola-nos de toda a dor
quem está a ser tocado por essa pandemia no nosso planeta, Pai. Alivia a nossa dor, ajuda-nos a olharmos para Ti como o único consumador da nossa salvação. Que a vida eterna seja para que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Assim como está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhai para mim e tereis a vida eterna. Pai, ajuda-nos a olhar para Ti. Ajuda-nos a tomar conhecimento da realidade da nossa vida no nosso planeta hoje. Ajuda, Pai, a nós termos fé para entrarmos em batalha contra o mal nas nossas vidas pessoais. Pai, abençoa, derrama o Teu Santo Espírito a cada pessoa nesta manhã que está presente nesta audiência, que está a ouvir essa mensagem. Derrama, Pai, o poder do Teu Santo Espírito para que eles possam ser cativados e poderem também ir partilhar a Tua palavra, para que todo homem e toda a raça humana seja salva no nosso planeta. Pai, eu Te abençoo por tudo, te agradeço por tudo, Pai, pelas Tuas bênçãos, as Tuas graças, as Tuas múltiplas bênçãos que nos tens dado dia após dia. E ajuda-nos, Pai, a entrarmos em harmonia contigo todos os dias da nossa vida. Perdoa-nos, Pai. Muito obrigado por esses momentos. Pai, eu Te entrego todas essas situações globais nas Tuas mãos. Ajuda a que a liderança mundial, a cada presidente, Pai, que está sentado em cada nação, possa tomar conhecimento de que Tu estás às portas e que todos possamos viver pela Tua lei. E que não haja, querido Deus, um ser humano que esteja perdido, porque Tu prometeste um momento de resgate e escape para todos os escolhidos de Deus. Ajuda-nos, Pai, a estarmos atentos na Tua palavra. Toca no coração da liderança mundial, todos os enfermeiros, médicos, auxiliares, os que estão na frente da batalha por essa pandemia. Senhor, toca nas Tuas mãos. Ajuda a que eles possam salvar o máximo da vida. Pai, Tu és a ressurreição, Tu és a vida eterna. Ajuda-nos a crer em Ti, a crer no Teu poder nesta manhã. Te louvo e Te agradeço por essa família, por tudo quanto já estás a fazer. Pai, ajuda, consola este irmão mais velho que falou comigo ontem e pela sua mensagem mostrou por esse vídeo a necessidade de urgência que tem da mudança radical deste lugar. Pai, Tu conheces como fazer. Nós não nos entregamos a nós mesmos pela nossa força, nem pelo nosso poder. Mas eu sei, com toda a confiança, que Tu trabalharás no coração de todos os homens e mulheres que se moverão na ajuda desses 5 órfãos. Porque diz a Tua palavra, o verdadeiro trabalho da igreja é ajudar as viúvas e os órfãos aqui no nosso planeta. Este é o nosso chamado. Querido Deus, ajuda-nos a sermos fiéis para contigo, ajudando todas as pessoas que estão em iminência, em calamidade profunda. Te louvo e Te agradeço, Pai, por essa mensagem. Toca em cada dos nossos corações. Toca nos corações das pessoas que virão a ouvir esse vídeo por via Facebook ou outro órgão de comunicação. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos partilhar a Tua mensagem através do Facebook. Abençoa, Pai, essa rede e ajuda todas as pessoas que estão a trabalhar na rede do Facebook para a honra e glória do Teu santo nome. Que todos sejam abençoados, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, eis a palavra de Deus nesta manhã e eu peço que vos possa ver próximo sábado às 10h30. Aqui estamos encerrados. Esperar que todos possam continuar um feliz dia de domingo em presença de nosso grandioso Deus e até sábado próximo. Obrigado.